Após o emocionante fim da Era Kraconiana, Apocalipse decide que talvez seja hora de entregar sua missão de existência na Terra a alguém que complete a sua visão de mundo para os mutantes. Na sua visão, Krakoa foi um desastroso fracasso, ao contrário de Arakko, que continua firme e forte, contendo alguns dos mutantes mais poderosos do universo, que poderia até subjugar cada um dos imensos impérios interplanetários conhecidos. Mas a Terra não pode ficar desamparada e por isso ele decidiu eleger um herdeiro que esteja à altura de carregar seu poder e legado. Ensabanur considera que seu herdeiro esteja entre os mais poderosos, sábios e habilidosos que ele conheceu em sua existência e organizou um verdadeiro torneio do poder que promete ser emocionante, e os agraciados com essa dádiva concedida pelo soberano mutante são o Anjo, Solaris, Armageddon Girl, Cable, Cifra, Emma Frost, Exodus, Forge, Gorgon, Senhor Sinistro, Miragem, Monet, Rictor e Wolverine, a.k.a. Laura Kinney. Mas antes de iniciarmos essa batalha de poder, inteligência e sabedoria, lógico, não se esqueçam de deixar aquele imortal e soberano like, da Força Puro Quadrinhos, se inscreva, pois a parte 2 dessa saga já tá no forno e eu tenho certeza que você não quer perder absolutamente nada. Então, sem mais delongas, o torneio do Apocalipse vai ser realizado em um milenar templo egípcio, cuja estrutura tecnológica muito à frente do seu tempo foi construída por Ensabanur, especialmente para testar e escolher o mais digno para sua missão de vida. As imponentes e assustadoras figuras de seus cavaleiros emergem do chão, aterrorizando os turistas presentes no local, e os participantes escolhidos a dedo pelo soberano já se encontram nas dependências do lugar, que esconde segredos e perigos milenares. E a primeira dupla que veremos é Danielle Moonstar e Rictor, que devido aos seus poderes entende imediatamente que eles estão no planeta Terra e conhecendo Apocalipse, afinal ele já foi um dos seus pupilos, ele gosta da ideia de se tornar o seu sucessor. Os dois caem em uma areia movediça muito mais forte do que o normal, então essa é uma missão especial para Rictor. Afinal, segundo a Dani, a areia são apenas pequeninas rochas, e depois de uma boa dose de concentração, o habilidoso mutante mostra o resultado do seu treinamento junto a Ensabanur, o qual ele sempre foi muito agradecido por ter dado um propósito quando o rapaz estava perdido na vida. Ele respeita e ama Danielle Moonstar, mas ele acredita que nasceu para isso. E agora eles deixam essa pequena questão de lado e prosseguem para os novos desafios. A próxima dupla se trata de Monet e Gorgon, que inclusive é um novo homem depois da sua morte e ressurreição mal sucedida no arco X de Espadas. Ele parecia um covarde, assustado e chorão. Então Gorgon explica o porquê de agora ele ser um guerreiro confiante e selvagem. Simplesmente ele morreu novamente, mas dessa vez ele passou por uma jornada espiritual na sala de espera. A mesma coisa que aconteceu com Magneto, e ao renascer descobriu a nação pela qual ele se sacrificou, desapareceu pelas mãos de lunáticos. E um dos lunáticos responsáveis pela queda da Dinastia X, e que também é um dos candidatos à vaga de soberano mutante, é Senhor Sinistro. Então provavelmente veremos um conflito entre Gorgon e o sádico geneticista, que agora derrota um dinossauro múmia demoníaco usando uma das suas engenhocas. E a próxima dupla é o nosso querido Cable e Armageddon Girl, ou Lin Li,
que demonstra toda a sua arrogância, dizendo a Cable que ela não precisa de ajuda. A garota está conectada a cada ser vivo do planeta e num futuro próximo ela poderia encarar de frente a própria Gaia. Consequentemente, ela seria a pessoa mais adequada para ocupar o lugar de Apocalipse. E o Cable diz, beleza então, da próxima vez resolve toda essa treta sozinha, ok, garotinha? E agora veremos Êxodos, que considera essas armadilhas meros brinquedos que não estão à altura do seu poder. Ele não precisa fazer simplesmente nada, apenas caminhar até o local onde Apocalipse os espera. E o grupo restante se encontrou no meio desse peculiar labirinto. Wolverine, Forge, Emma e Cifra. Laura sugere que eles poderiam ter uma noção melhor do que tem pela frente caso Emma Frost abandonasse sua forma diamante e sondasse a mente de possíveis inimigos. E é exatamente nesse momento que Forge ativa sem querer uma pequena armadilha que poderia ter matado Emma, caso ela não estivesse indestrutível. A Rainha Branca passa a desconfiar das ações de Laura, já que quando Apocalipse os abordou com sua proposta, Synchro e Magia declinaram imediatamente de participar disso, enquanto Laura aceitou o convite, o que significa que ela tem alguma ambição nesse poder e status. Doug parecia que estava compreendendo a linguagem do labirinto quando uma nova armadilha quase acaba com sua vida, caso Wolverine não tivesse saltado com ele para longe do perigo. Ela enxerga ele como um rival nessa disputa e não entende o que ele está fazendo ali, já que o seu dom é bem limitado. Enfim, nem o Cifra mesmo entende o que Apocalipse viu nele, mas lembremos que Ensabanur pode ser tudo menos um idiota, então com certeza Doug tem um potencial gigantesco aqui. E agora vamos voltar ao passado, mais precisamente à nação de Arakko, onde Anjo e Solaris atendem a um pedido de reunião e ficam surpresos em saber que quem os convocou ali foi Apocalipse. Afinal, dentre todos seus cavaleiros em milênios, apenas eles seriam dignos de um propósito muito maior do que apenas servir a seu mestre. Os dois sofreram torturas quase intoleráveis durante seu tempo ao lado de Ensabanur e conseguiram emergir disso muito mais fortes. Então, para considerar um deles como seu sucessor, ele vai precisar forçar ainda mais os limites de seus antigos escravos. E meus amigos, a mera menção de Apocalipse os forçaria a absurdos piores do que eles já sofreram, faz o Warren Worthington III perder completamente a compostura. Uma fúria cega toma conta do arcanjo. Como assim forçar além do que aquele verdadeiro inferno pelo qual ele já passou nas mãos de Ensabanur? Olha a inacreditável audácia desse cara que se apresenta na frente dos dois, como se substituí-lo fosse a dádiva dos deuses, um presente irrecusável, mediante um sofrimento incalculável. E o anjo revela todo o seu ressentimento, inclusive para com a mutandade em geral. Afinal, ele botou de lado a própria dor e foi obrigado a ver Apocalipse ganhar um assento no Conselho Silencioso. Confiou em Charles e Magneto quando eles disseram que Apocalipse mereceu a redenção. E agora a simples ideia de se tornar Apocalipse ou ver outro assumindo o manto causa uma verdadeira ojeriza em Warren. Isso é inaceitável. Sobreviver a um apocalipse é mais do que suficiente. Ensabanur tenta convencê-los mostrando que Arakko é o futuro de suas visões com relação aos mutantes. Uma nação baseada no mais absoluto e invencível poder, com um potencial de conquistar todo o universo. Não há limites para o que pode ser realizado aqui. Ele imaginou que com a união das duas ilhas, seu objetivo tinha chegado ao fim, mas Krakoa amoleceu, enquanto Arakko endureceu e está preparada para o dia em que todos os mutantes vão se unir novamente. Ele é necessário aqui para garantir o futuro e precisa de alguém na Terra com essa mesma visão.
E apesar de Solaris ter os mesmos ressentimentos de Arcanjo com relação ao Apocalipse, ele passou por muita coisa em Krakoa, Araco e no outro mundo, evoluiu bastante e agora precisa saber quais são seus verdadeiros limites. Portanto, ele está inclinado a aceitar. Apocalipse complementa que não vai forçá-los a nada, mas o anjo acredita que isso é uma mentira, já que Ensabanur sempre tenta bancar o Deus, impondo suas visões de mundo na base da força. Mas Warren se sentiria um nada caso ele permitisse que novamente o mutante inocente fosse tornado a imagem de Apocalipse. Então, mesmo contra sua vontade, Arcanjo vai lutar pela herança maldita. E voltando ao Egito, os escolhidos se encontram no centro da estrutura. É impossível para eles não notar e se perguntar o porquê que Senhor Sinistro, além de estar cotado para o cargo, ainda está respirando perante todas as ações que levaram à queda de Krakoa. E tem algo mais chocante ainda, como que o Cable se tornou um dos aspirantes ao título, já que ele veio de uma distopia futurística, o verdadeiro inferno causado por Apocalipse. É simples, depois de tudo que ele viu, jamais que ele vai permitir as ações do tirano sem sua presença. E quanto a Sinistro, Exodus pretende exterminá-lo imediatamente, mas Apocalipse garantiu que não haveriam duelos até a morte antes das resoluções finais. E falando nele, um enorme holograma dá as boas-vindas aos escolhidos, dizendo que por milênios suas ações levaram a Krakoa, que agora se provou um fracasso. Por um breve momento, o sonho foi realizado e na mesma rapidez que a fortaleza foi erguida, os inimigos vieram e destruíram tudo. Agora é chegada a hora de um deles guiarem a mutandade na Terra a um novo, longo e próspero futuro. Não se enganem, as primeiras provas foram em grupo, mas no fim restará apenas um herdeiro de Apocalipse. O discurso prossegue com o tirano dizendo que o que eles encararam até agora era apenas um prelúdio do que os aguarda nas profundezas do templo, mas a transmissão de Apocalipse começa a falhar repentinamente, deixando os guerreiros meio confusos. Será que isso faz parte dos planos do megalomaníaco? É quando uma explosão destrói a pequena pirâmide no centro da sala, demonstrando que talvez as coisas saíram do controle de Apocalipse. Conforme eles voltam a ver a luz do dia lá fora, centenas de turistas estão em risco e agora os escolhidos se veem num dilema: salvar os inocentes ou ignorar o exterior e prosseguir rumo ao seu destino de poder. Claro que Sinistro já ia virando as costas das pessoas lá fora, mas Cable trata de fazê-lo mudar de ideia e ajudar seus novos aliados. E além disso, eles não têm ideia se isso é mais uma das provas impostas por Apocalipse para saber se eles são realmente dignos. Então Exodus envolve todos com sua energia e os leva diretamente à raiz do problema. Assim existe a garantia de que ninguém vai levar vantagem nessa situação. E nos escombros do templo, o resquício da transmissão de Ensabanur constata que eles receberam a visita de um competidor inesperado. E se trata de ninguém mais, ninguém menos do que Holocausto, o abandonado e ignorado filho de Apocalipse, o sangue de seu sangue que jamais foi considerado digno de respeito, e agora aparece aqui repentinamente reivindicando o que ele considera ser seu por direito. Agora sim, os escolhidos do milenar soberano têm um oponente à sua altura para provar se realmente eles serão dignos de carregar o nome Apocalipse, meus amigos. E por enquanto vamos fechando esse capítulo que prenuncia um confronto devastador entre alguns dos maiores guerreiros do mundo. Escrevam aí nos comentários a sua opinião. Quem será o herdeiro de Apocalipse? Quem será o vencedor de tudo? Quem vai ficar no topo? Será que é o Cifra
ou num plot twist simplesmente inacreditável, Nathan Summers se torna Apocalipse. Eu espero que vocês tenham curtido a volta dos mutantes ao canal depois do apoteótico fim da Era Craconiana. O próximo episódio já tá no forno, conto com um like apocalíptico de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.